Você que está sintonizado no Instagram, para você que está sintonizado na rádio Resplandecente e para você que vai assistir esse vídeo, no YouTube. Que Deus ele possa te abençoar e essa palavra possa vir de encontro ao seu coração. Amém? Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar nesta noite um pouco sobre guerra, batalha, luta. A vida de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus, ela é de constante guerra. O cristão ele tem que estar em guerra sempre. Nós não podemos deixar de guerrear. Amém? Davi, certa vez, ele achou que estava tudo tranquilo. Subiu na sacada do seu palácio e foi ver. E naquele momento que ele não estava vigiando, ele caiu. Ele caiu em pecado, E nós que servimos a Deus, nós temos que estar vigilante e em constante guerra. A palavra do Senhor diz no livro de, você não precisa abrir, tá? Eu vou ler aqui para você, de 1 Pedro capítulo 5 no versículo 8, diz assim: estejam sempre alertas ou vigiando, porque o nosso inimigo, o diabo, nós temos um inimigo, um adversário, e é o diabo, Ele anda como um leão, ele anda rugindo como um leão ao nosso derredor, esperando um vacilo para nos tragar, para nos derrubar, Então este é assim, o nosso adversário. E eu gostaria de falar sobre guerra. Por que guerra? Porque um cristão ele tem que se revestir, E em Efésios capítulo 6 fala muito sobre isso, que um cristão ele tem que se revestir. E você que serve a Deus, você tem que estar prestando bastante atenção nessas coisas. Por quê? É nesse tempo de dificuldade, é nesse tempo agora, que nós veremos quem é aquele que serve a Deus verdadeiramente ou não. Aquele que está pronto para a guerra, que está pronto para guerrear. Porque não dá para ficar vacilando. Não dá para ficar, brincando com a sua vida, brincando com o cristianismo. Você está em guerra, em constante guerra. Amém? Olha só, o que é uma guerra? O que é guerra? Guerra é algo que você trava contra uma pessoa, contra um adversário. Você trava algo, uma guerra ali contra um adversário. E quando você deixa de guerrear, quando você acha que está tranquilo, você não quer mais guerrear, você está dando aquela guerra por vencida. Você está dizendo para o seu oponente, para o seu adversário, que ele está sobre o domínio da situação, que ele está vencendo essa situação. E nós temos muito isso, dentro da igreja, pessoas que não querem guerrear, pessoas que não querem pagar um preço, que não querem ir para a batalha, para a guerra. Nós vemos isso muito dentro da igreja, pessoas que desistem fácil. Na primeira adversidade, às vezes a pessoa desiste, E não pode ser assim. Por quê? Porque os fins dos tempos estão chegando. Então você tem que estar atento a isso hoje, agora. Observar como está a sua conduta, Observar. A guerra que nós travamos hoje, ela é uma guerra espiritual. Ela é uma batalha espiritual. O nosso adversário, ele é
ele é invisível aos nossos olhos naturais, né? Mas a palavra de Deus diz que ele é espírito. Ou seja, nós vamos conseguir enxergar ele no mundo espiritual. Amém? No mundo espiritual, ou seja, o seu adversário, ele é invisível aos seus olhos natural. E você tem que estar vigiante constantemente, né? Para saber quais são as ciladas que ele vai armar contra você. É por isso que eu vou usar, que eu quero, né, que o Espírito Santo me deu essa palavra aqui para compartilhar com vocês. Por quê? Porque um cristão ele tem que estar revestido da armadura de Deus. Como eu disse, o seu adversário, o meu adversário, ele anda ao seu derredor, 24 horas por dia, observando, ele não se cansa. Quando você vence uma batalha, você pensa assim, poxa, eu venci essa guerra, essa batalha, está tudo tranquilo. Não, o seu adversário, ele não desiste, ele não se cansa, e ele não desiste de você. É por isso que você tem que estar atento, pronto para a guerra. Amém? Olha só em Efésios capítulo 6, no versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vejam vocês que ele está mandando nós, né, o apóstolo aqui, Paulo, ele está falando, ó, vistam, né, primeiro vocês se revistam, né, ou se fortaleçam na força do poder de Deus. Depois, né, vocês se revistam com toda a armadura de Deus, toda, não é só uma, não é meia armadura, não é você só colocar o capacete, não é só você pegar, né, o escudo da fé ou a espada do Espírito, não, é você se revestir por completo, não pode deixar nada faltando. E acrescenta isso, você acrescenta isto, né, a esta armadura aqui, você acrescenta a oração, você acrescenta o jejum, você acrescenta o meditar na palavra. Tudo isso vai ser acrescentado aqui, ó, né, na armadura de Deus. Amém? Ó, para poder, né, com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Amém? Você pode falar para essa pessoa assim, ó, a minha luta não é contra você? Você pode virar para ela e falar para ela, a minha luta não é contra você? A nossa luta é espiritual? A nossa luta é o mal que às vezes atua na sua vida, que quer atuar na sua vida? Amém? É muito importante compreender isso, principalmente às vezes o casal, né? O casal ali acha que o marido ou a esposa está afrontando ele, mas não discerne que é o espírito maligno que atua por detrás daquela pessoa. É muito importante compreender isso. Às vezes o pai, né? O pai tem filhos aí, este mundo de trevas aí está chamando muitos os jovens para usar esse narguilé, droga, essas coisas, né? E o pai, por não discernir que o espírito maligno está atuando na vida daquele jovem, acha que é o jovem e não é o espírito maligno. Então, aí o pai vai fazer o quê? Afrontar ele. Em vez de fazer o quê? Colocar o joelho no chão e orar, guerrear em oração, em clamor, em jejum, com a cara no pó, para que o maligno saia da vida daquela pessoa. Aqui, ó, contra os dominadores, né, deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? E por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau. Aí eu faço uma pergunta: como uma pessoa pode resistir esses dias maus
que nós estamos passando hoje, né? E dias maus que ainda virão, se essa pessoa não se revestir da armadura de Deus. Se essa pessoa não se revestir hoje, né, dessa armadura, como ela vai resistir o mal? Como ela vai resistir o dia mau? Como ela vai guerrear? Como ela vai entrar em guerra? O apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: aquele que se alista, né, para o exército de Cristo, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. E é o que tem acontecido muito hoje. Muito dentro da igreja, das igrejas, né, da vida de muitos cristãos, né? As pessoas estão se embaraçando com as coisas deste mundo e não estão se capacitando para guerrear, para entrar em guerra, em batalhas. E é muito importante, igreja, isso. É muito importante compreender isso hoje. Porque os dias são maus e vai piorar. Vai piorar, a perseguição vai piorar. Então, se revista hoje, para você entrar em guerra, em batalha, para você saber discernir quais são as guerras que você está entrando, quais são as batalhas que você está entrando. Saber discernir isso é muito importante na vida de uma pessoa que serve ao Deus Todo-Poderoso, que serve ao nosso Senhor, aquele que deu a vida por nós. Aquele que deu a vida por nós, Ele nos ensina como vencer as guerras, como vencer as batalhas. Então é muito importante isso, sim, hoje, você compreender isso, se revestir na força do poder de Deus, para poder resistir os dias maus, para poder resistir às ciladas do maligno, os dardos que ele vai enviar contra você, porque ele não vai desistir. Não pense você que tem 10 anos que você serve a Deus, que tem 10 meses, não pense você que o diabo ele vai desistir de você. Não pense você que ele vai desistir da sua família. Não pense você isso. É por isso que nós constantemente aqui estamos em oração, constantemente aqui nós temos culto de libertação todas as quartas. Para quê? Para este mal sair, para instruir você a orar, a guerrear, para te ensinar a isso. Este é o foco principal da palavra de Deus, ensinar um cristão a entrar em guerra, em batalha, para resistir o dia mau, para instruir o ser humano, né, nas guerras que ele vai entrar. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão compreendendo que a sua guerra, ela é espiritual? Vocês estão compreendendo que a sua guerra, ela é travada todos os dias na mente? Todos os dias você trava uma batalha na sua mente? Amém? Olha só. No versículo 13, né? Por isso vistam toda a armadura de Deus para poder permanecer inabaláveis, né? Depois de terem feito tudo isso, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. É a fé, o escudo da fé, que faz com que nós apagamos, né, os dardos inflamáveis do maligno. Porque, como eu disse, né, todos os dias, toda hora você está em constante batalha, né, em guerra na sua mente. Porque o diabo ele vai lançar seta, ele não tem o poder, né, de tocar no ser humano, mas ele vai ficar lançando setas. 24 horas, ele vai ficar lançando setas para você fazer coisas erradas.
E quando você tem a fé sobrenatural, o escudo da fé, a fé sobrenatural dentro de você, você consegue apagar, você consegue discernir, né, quais pensamentos são de Deus e quais pensamentos são do maligno. Porque muitas das vezes o ser humano acha que tal pensamento é de Deus. E todo pensamento que te afasta de Deus não provém de... Todo pensamento que te induz ao pecado, ele provém de Deus? Todo pensamento que te induz ao erro, a tirar proveito de alguma coisa, ele provém do Senhor? Não. Por quê? Porque isso é o maligno lançando as setas na sua mente, bombardeando a sua mente, né? Melhor dizendo, bombardeando, jogando bombas ali na sua mente, para você pecar, para você não estar vigilante, para você não estar em guerra, para você vacilar, para você pensar, hoje é sexta-feira, então eu não vou para a igreja, porque normalmente o culto é quarta, então eu não vou para a igreja hoje, porque hoje é sexta, hoje é dia de descansar. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou fazer isso porque eu estou cansado. Isso é do maligno. Pensamentos que te atrapalham na obra, fazer a vontade de Deus. Esse bombardeio constantemente na mente de um cristão, fazendo com que ele peque, fazendo com que ele, né, se afaste da presença de Deus, deixe de orar, deixe de guerrear, deixe de lutar pela vontade de Deus na vida dele, deixe de lutar para que a família dele, para que a casa dele sirva a Deus, deixa de lutar para que a sua família seja liberta da escravidão do pecado. Por quê? Porque às vezes é fácil, eu estou livre, mas os meus parentes ainda não. Então vamos levando, né? Vamos empurrando, aí essa pessoa deixa de orar, deixa de guerrear. Então a nossa guerra, até mesmo para com os nossos familiares, ela é constante, ela é sempre. Não podemos deixar, né, o inimigo vencer a batalha, a guerra na nossa família. E é isso muitas das vezes que acontece. O ser humano deixa aquela situação, vai indo, vai empurrando com a barriga e não está guerreando pela sua família. Não está ali de prontidão, de joelho no chão, prontidão para travar uma guerra, travar uma batalha pela sua família. Quando você se reveste, né, na força do poder do Senhor, se revestir não na sua força, mas na força do poder do Senhor, você é renovado para entrar em guerras, em batalhas sobrenaturais. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vocês estão compreendendo ou não? Vocês estão meio calados, quietos? Posso ouvir um glória a Deus? Aí, oi. Olha só, versículo 17. Usem o capacete da salvação. 17. Usem o capacete, né, da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em toda ocasião. Olha aqui. A espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, né? O diabo, ele é tão astuto que muitas das vezes ele vai até tentar usar a palavra para tentar induzir você ao erro, ao pecado. Na tentação de Jesus, o que ele fez? Ele usou a palavra, não foi? Jesus, depois de 40 dias com fome, com sede, depois de jejuar, os 40 dias, o diabo falou o que para ele? Se tu és o Filho de Deus, né? Manda transformar essas pedras em pão, não é? Queria induzir ele ao erro, depois usou a palavra de Deus. Ou seja, o diabo, ele também usa a palavra de Deus para tentar induzir o ser humano ao erro.
que você não esteja vendo o resultado agora, ainda que você não esteja vendo esse resultado hoje, agora, você está orando há 10 anos pela sua família, para converter um parente seu. Você não está vendo esse resultado hoje, mas não desista, não desanima, porque no tempo de Deus, essa guerra vai ser vencida e você vai ver o seu parente, o seu familiar se dobrar aos pés dele, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre. Ela diz, né, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e é nessa palavra que nós cremos, e é por isso que nós estamos em guerra. É por isso que nós estamos orando, guerreando, jejuando e clamando. Porque essa guerra, ela não vai ser vencida pelo maligno, mas ela vai ser vencida por nós, com o poder de Deus atuando em nossas vidas. Nos revestindo, nos cingindo, né? Nos capacitando, orando, buscando, clamando a Deus. E usando a armadura de Deus, a armadura de Deus. A armadura não é sua, é de Deus, é Ele que te dá essa armadura. Então é Ele quem vai te capacitar. Glória a Deus, irmãos. No versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso aqui é muito importante. Ele está falando que quando você se reveste com a armadura de Deus, né, você coloca o capacete, o cinto, calça os seus pés, né, usa o escudo, usa a espada. Ele está falando para você, além disso, você está orando no Espírito, na mente, em todo o tempo. Está vigilante, atento, em todo o tempo, em toda ocasião. Amém? Em toda ocasião, Ele está falando para você, não vacile, não deixe os seus pés vacilar. Você está numa guerra. E o seu adversário, ele está só te observando, pronto para te passar a rasteira, para te derrubar, para te colocar lá no pó, na lama. Porque é isso que o diabo quer. É isso que ele quer ver o ser humano no pó, na lama. E é da onde muitos, né, Deus tirou, foi lá do pó, lá do lamaçal, e hoje colocou aqui, e hoje nós somos filhos de Deus, e hoje nós guerreamos. Glória a Deus, irmãos. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Olha só, você não está só, tá? Você não está só. Você tem líderes para te ajudar em guerra, líderes para te instruir, pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, para te instruir nessa guerra. Então, quando você estiver, né, quando estiver, não deixe isso acontecer, mas quando você se sentir fraco, peça ajuda. Quando você se sentir que não vai conseguir, peça ajuda, para que os obreiros, os líderes, te ajudem em oração, te ajudem em clamor, porque é isso que ele está falando aqui, Olha só, no versículo 18, orem no Espírito em toda a ocasião, né, e com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por todos os santos, ou seja, orem um pelos outros. É isso que ele está falando. Quando você se sentir fraco, peça ajuda, peça oração. Não pense você que você é um super-homem, que você consegue vencer esta guerra só. Glória a Deus. Não é vergonhoso para o ser humano pedir ajuda, pedir uma oração. Então nós temos que orar um pelos outros também. E entender que a nossa guerra, ela é espiritual. Todos os dias, você está em guerra. Glória a Deus, coloca de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Espírito Santo tinha para trazer, para comunicar conosco. Tá? Você está numa guerra, nós estamos numa batalha. E o nosso adversário, ele está pronto para nos derrubar.
Só que o nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é poderoso. E é o nosso Deus que nos capacita todos os dias a entrar em guerras e em batalhas. Amém? Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, eis aí a tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor venha, Pai, capacitar a cada um aqui a entrar em guerras, abrir a mente espiritual, abrir o entendimento, abrir os olhos espirituais da sua igreja, para que eles possam entender qual que é a guerra, qual que é a batalha que ele está entrando nesta noite, meu Deus, na vida dele e na família. Então que o Senhor venha revestir a cada um com a força do seu poder, e que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, a armadura do Senhor sobre cada um de nós, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus é o que eu te peço.